relação à reprodução, eu acho que um ponto hoje que é muito grave, a gente tem muitos profissionais atuando com diagnóstico de gestação. Precisa de mudar isso. A gente o veterinário é para dar toque, né? Ampliar. Toque, diagnóstico. Veterinário é para dar toque. Pré-invasia e acabou. Sendo muito franco em relação a isso, a maior parte dos produtores sabe quando a vaca emprenha. Difícil ele errar. Né? Tem os erros, tem um animal muito tardio, que ganhou peso lá no final da lactação, mas de forma geral, o produtor olha para 10 vacas protocoladas, a chance de acerto dele é muito grande. Existe uma tendência dos animais que não estão em anestro em retornar ao cio. Então, ele sabe qual animal que está gestante ou não. O que precisa ser o trabalho do veterinário? Mudar, para de ser o veterinário que voa aí passar ultrassom, voa aí dar toque em vaca. Função no setor reprodução precisa ser avaliação da parte de sanidade desse rebanho, ajudar a propriedade no melhoramento genético. Então, a gente não pode estar pensando em fazer reprodução dentro da propriedade, que é gerar uma cria, sem intervir na escolha do sêmen. Então, nós vamos estar desde aí te ajudando a escolher, de fato, quais vacas que vai receber qual grau de sangue de sêmen e qual sêmen. Quais são os pontos que precisam de melhoria na parte genética dessa propriedade? A gente pode guiar a propriedade também para um processo de genotipagem para auxiliar esse processo de escolha de sêmen. E passar a ser o profissional que vai fazer exame ginecológico e tomar decisões diferentes. As vacas não podem ser colocadas no mesmo balde, não pode ser o mesmo protocolo para todas as vacas. Eu não posso ir lá e tocar 100 vacas e simplesmente falar com o produtor, vacas a protocolar e uma lista, e ser o mesmo protocolo. Porque se for para fazer desse jeito, numa fazenda que insemina e não tem touro, nem precisaria de um veterinário. Porque pega a lista das vacas que não foram inseminadas e roda qualquer protocolo que um balconista te passa. Então, a gente precisa passar a fazer um exame ginecológico detalhado. Isso começa por onde? Para a vaca pós-parto. A vaca está com um dia de parida, é a vaca mais importante de entrar no exame do veterinário. Para ele entender o comportamento dela, se ela está com o rumen cheio, se ela está com o rumen vazio. Entender se já existiu uma evolução de útero inicial que ocorre nas primeiras 24 horas. Entender se não tem nenhuma placenta retida ali no canal vaginal que pode simplesmente ser retirada, ela não está presa lá no útero, que aquilo está incomodando a vaca muito. Avaliar se esse animal não está no estado febril, se ele tem dor, porque se um animal tem dor, o que é a coisa mais importante no pós-parto? Voltar a comer. E às vezes simplesmente a gente está com uma vaca. Para as mulheres mães que estão ouvindo, parir não é fácil para nenhuma espécie. Para a vaca também não. Então, ela sente muita dor. A gente precisa ter o olhar individual nesses animais e pós-parto, fazer uma avaliação desse útero. O trabalho do veterinário precisa ser individualizado em grupos, colocando as vacas em baldes diferentes. Qual o protocolo que eu vou fazer para cada grupo? Qual que é o gargalo? Separar o que é vaca em anestro com ovário pequeno, separar os animais que eu preciso fazer um tratamento de cisto, separar as vacas que estão muito tardias, que já foi feito 2, 3 tentativas de manejo reprodutivo com protocolo, e elas não estão emprenhando. Entender se não existe nenhum problema sanitário envolvido, fazer uma análise zootécnica. Não é só intervalo de parto, não é só taxa de concepção e prenhez. E as vacas que não estão emprenhando, que intervalo que é que elas retornam cio? Elas estão ciclando ou elas estão em anestro? Então, a gente precisa fazer um trabalho mais completo e um pouco mais individualizado. Não colocar todas as vacas no mesmo balde, no mesmo pacote. Passar a separar indivíduos que vão receber manejos diferentes. Vai ter vaca que vai receber 2 implantes no protocolo, vai ter vaca que vai receber um hormônio diferente no primeiro dia, vai ter vaca que vai receber hormônio diferente no último dia. Quando eu falo vacas, grupos de vacas, que obviamente não dá para a gente tratar indivíduos em propriedades de 100, 200, 300 vacas. Mas não coloquem todas no mesmo pacote. A função nossa lá é fazer exame ginecológico, cuidar da parte de melhoramento, atuar pesado em sanidade e em investigação sanitária e fazer uma avaliação detalhada dos dados zootécnicos daqueles animais para poder tomar uma decisão com aquele indivíduo. E um outro ponto que hoje pode, para mim, contar no dedo da mão os profissionais que estão fazendo. Na hora que você for fazer lista para exame,
Normalmente, se você tem uma vaca que está inseminada tem 15 dias, ela não entra na lista de toque. Se ela está inseminada tem 23 dias, ela não entra na lista de toque. Nós vamos fazer um trabalho no qual, se tem uma vaca que está inseminada tem 15 dias e já é o 3º cio dela, já é o 4º cio dela, já é o 5º cio dela, a gente precisa olhar esse animal, mesmo não tendo prazo. Outro trabalho que poucos profissionais... Por quê? A gente precisa ver se tem algum problema com aquele indivíduo, porque senão sempre ela está sem prazo para toque e ela nunca é examinada. Outro problema que acontece dentro da propriedade e que não existe um olhar específico, existiu algum aborto, a fazenda precisa estar com a equipe muito bem treinada para recolher material de placenta e feto abortado para a gente atuar pesado na parte sanitária e identificar o quanto antes qual que é a origem desses problemas que nós estamos tendo. É muito bacana a gente pensar que quando vem a palavra reprodução em mente, a gente pensa já nas tecnologias, né? Protocolo, sêmen, ultrassom e etc. Mas você abordou um assunto muito importante que é a saúde, que é o primeiro. E para reforçar, a gente tem que lembrar que a saúde do pós-parto, a gente cria ele no período pré-parto. Então a gente observa hoje que os cientistas, até práticos, etc., gastam muito tempo tentando entender o período de transição. O que acontece na vaca antes de parir que ocasionou as doenças. E aí você comentou novamente a palavra saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente vai até para um outro tema também de bastante relevância, bastante conhecimento que dá para a gente aprofundar, que é a parte de saúde glândula-mamária, né? Que hoje também tem muitas tecnologias, mas a gente observa que o básico feito antes, a prevenção, ela é primordial. Sem dúvida. E muitas das vezes é feita ainda em bezerra, né? O Bruno, queria fazer dois complementos em relação à reprodução. Um relacionado, reforçando a parte de sanidade, implementar um calendário sanitário / seleção. O que já não dá mais? Isso aqui já passou. Esse animal que já foi, tem que ir fazendo a renovação, ser rigoroso em relação a isso e tratar para que e desenvolver dentro da propriedade estratégias para reduzir novos casos, né? E, sem sombra de dúvida, né, a função de uma consultoria dessa avançada é implementar o aumento da taxa de serviço por meio do aumento da frequência da reprodução. Aí é algo que deixa de ser mensal e vai para um cenário de trabalho de reprodução semanal ou quinzenal, né? Então, ou seja, acelerar a taxa de serviço mesmo, aumentar o número de submissão de protocolos. Fazendo um parênteses dentro do modelo da nossa atuação, uma coisa que a gente quer colocar a nossa equipe executando junto da propriedade não é só montar o calendário sanitário e colocar lá. Essa parte ela é muito fácil. Tal mês vai fazer isso. Se a gente for montar um bom calendário sanitário, quase todos os meses tem manejo, considerando reforço, considerando animais primo-vacinados, considerando recria. Então, a gente quer colocar na operação o técnico que está lá no mês a mês, fazendo visita semanal, fazendo visita quinzenal dentro dessa propriedade, para que ele esteja junto da equipe para poder executar essa operação, até que realmente adquira uma segurança boa, aproveitar o manejo de que já vai, né, manejar os animais, já vai atrasar toda a operação e conduzir a parte de vacinação. Animais estão sendo vacinados, mas não estão sendo imunizados. E são detalhes dentro da operação que faz diferença. Implantar os procedimentos dentro de cada setor. Então, até que aquele procedimento esteja por todos ali sendo praticado com naturalidade, o profissional precisa de participar. E aí pega cada uma das frentes, prioriza e faz uma imersão com o responsável até aquilo ali ficar natural, né? Eu quis fazer esse complemento aí, né? Porque eu acho que reprodução nós não podemos deixar de lado o basicão, né? Porque o basicão é aumentar a taxa de serviço mesmo. Exato. Precisa rodar protocolo. Eu preciso de aumentar a taxa de serviço e preciso fazer todas as outras frentes para aumentar a taxa de concepção.